Oi, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio aqui de Saindo da Matrix. Mas antes da gente começar, primeiro se inscreva no canal, ative o sininho, tô aprendendo isso ainda, pra você verificar aí e analisar, ter acesso a todos os episódios. Aqui a gente tá agora no segundo episódio com a Giovanna Vanzo, então pra você entender e conectar com a história, volta lá no primeiro episódio e assista antes de você começar esse, tá? Só uma chamada aqui do nosso patrocinador oficial, então Seja Mais Digital. É uma agência de marketing digital, onde que a gente te ajuda a inserir e construir o seu eu digital. Se você quer saber mais e pensa em profissionalizar suas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, ter um canal de podcast no Spotify, chamem a gente da Seja Mais Digital. A gente te ajuda nesse processo. Temos vários clientes aí que já acessam e utilizam o serviço da Seja Mais e você poderá ser mais um dos nossos. E sem aqueles valores absurdos que normalmente as agências cobram. Então, vamos lá. Gi, bem-vinda novamente. Obrigada. Vamos aqui agora entrar um pouco mais profundo na tua história. A gente costuma trazer pessoas, mulheres aqui que... A gente montou esse podcast para dar uma voz mesmo. Não só o que a pessoa está construindo aqui nesse momento, mas porque eu acredito que todo mundo tem uma história e muitas vezes tem histórias profundas e às vezes a gente não tem essa oportunidade de falar. E qual que é o objetivo principal do podcast? É a gente ativar gatilhos em pessoas que talvez está vivendo alguma coisa ruim, para ela ver que tem uma saída, sabe? Que alguém passou por alguma coisa muito parecida e conseguiu reconstruir a vida e conseguiu construir muito mais e se conectar com o todo, se conectar com a vida. E se a gente conseguir salvar uma pessoa que seja, eu acho que a gente está no caminho certo. Lud, olha isso que você acabou de falar, esse propósito desse quadro, dessa parte, ele casa tanto com o meu programa, porque são histórias reais que vieram justamente para dar luz a mulheres que estão passando por aquilo e que existe uma luz no fim do túnel, existe uma superação, existe um outro lado de visão. Olha que incrível, que tão maravilhoso, mais essa ainda pra gente se conectar entre nós duas aqui. É bem interessante, né? Como é que o destino e o universo, ele conspira realmente pra conectar pessoas que estão... na mesma vibração. Na mesma vibração, e isso é fato. Isso é fato. Isso é muito fato. E principalmente porque, assim, Gi, eu não falei muitas vezes, mas... o Saindo da Matrix, ele veio também porque eu perdi minha mãe com 55 anos, vítima do alcoolismo, e por conta que ela ficou muito presa ao passado e às dores que ela sofreu durante a infância e adolescência, enfim, e ela não conseguiu superar. E foi uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci na minha vida, assim. De verdade. Só que em determinado momento da vida ela não conseguiu sustentar e ter equilíbrio emocional, ela não tinha pessoas ao redor, não tinha um ambiente propício para fazer com que ela permanecesse, sabe, dentro do mundo e do propósito que ela estava tendo, e aí ela foi dominada mesmo pelo vício e não conseguiu daí sustentar mais nenhum tipo de equilíbrio. E aí ela acabou falecendo em decorrência disso. Então, quando eu vejo a minha mãe e quando eu via ela, era realmente como se ela estivesse aprisionada naquele sistema que foi criado dentro da cabeça dela, e eu tentei diversas formas tirar ela de lá. Só que eu tentei muitas vezes forçada, entendeu? Eu queria arrancar, assim, ó. E eu achava que o dinheiro ia me ajudar. Por isso que eu foquei na questão do dinheiro. E aí eu vi que, na verdade, não. A pessoa tem que querer primeiro. Então... tem que partir dela. Tem que partir dela. Só que tem que partir dela a partir do momento que ela tem alguns gatilhos. A gente tem alguns despertares durante a vida. E quando a gente tá envolvida de pessoas e mulheres que se apoiam, que se inspiram, que para com essa questão de competição, de julgamento, sabe?
E aí o Saindo da Matrix é pra isso. É pra eu tentar salvar. Eu não consegui salvar minha mãe, mas é de certa forma pra gente tentar fazer com que várias pessoas se despertem. Eu tenho certeza que você levou ouvido e palavras de consolo pra ela e que em algum momento ela absorveu. Tenho certeza disso. A gente veio falar de você e eu tô falando sobre mim. Mas sabe uma coisa que me pega? E eu vi essa semana, eu tô assistindo The Chosen. E aí eu assisti um episódio lá e eu li a Bíblia, o Novo Testamento 2 vezes, tô lendo o Velho Testamento. E uma coisa que me fez um pouco ficar muito chateada e até brava com algumas coisas que eu li é que a pessoa que não aceita Jesus, em tese, ela não vai ser salva. E aí, naquele momento, eu comecei a me perguntar, assim, tipo, tá, mas... E aí eu perguntei à minha avó, que era mais próxima ali da minha mãe, se a minha mãe acreditava em Jesus. Porque eu nunca cheguei a conversar sobre isso com ela, sabe? E aí a minha avó, não. Ela falou que não acreditava e a minha avó também não acredita. Não acredita que é a pessoa que enfim, os cristãos pregam, né? E, cara, naquele momento eu fiquei extremamente indignada, assim. Porque eu falei, não pode, não é possível. Porque deve ter algum outro plano de Deus, então. Porque eu não acho que pessoas que foram vítimas, querendo ou não, tipo a minha mãe, elas são simplesmente descartadas do salvamento. Imagina. Porque ela não teve a oportunidade, às vezes, de entender de verdade quem era Jesus, talvez, se esse é o caminho único, entendeu? E será que o caminho da salvação existe uma separação e um julgamento de quem acredita, de quem aceita ou não? Isso é uma questão de esclarecimento, de, assim, do que tem dentro da pessoa. E será que a salvação que se fala na Bíblia, será que existe essa segmentação, esse julgamento de que se ela não acredita, se ela não aceita, ela vai para um outro caminho? Será que é válido isso? Pois é. É algo a se pensar, né? Mas enfim. Falei isso para depois a gente conversar nos bastidores e quem sabe eu me acalmar. Conta um pouquinho pra gente, assim... A gente falou da sua história, foram 22 anos no mundo corporativo, tu chegou a posições bastante relevantes. Onde eu queria, né? Se a gente decide, a gente vai chegar. Eu também, não tem essa. Como é que foi isso pra você, assim, reconstruir, chegar nesse posicionamento... Dito tudo que você vivenciou. Todo mundo tem traumas, né? E qual é o teu trauma, assim? O que as dores fizeram você se transformar nessa executiva de sucesso que tu foi durante 20 anos? Eu tenho várias histórias de superação e de reconstrução. Uma delas é que eu fui criada por um pai muito mais velho. Quando eu nasci, o meu pai já tinha 57 anos. Nossa! Ele era de 1929. Ele viveu a Primeira e Segunda Guerra. Segunda Guerra? A Segunda Guerra, né? O meu avô lutou na Primeira Guerra. E uma pessoa que já tem mais idade, ela criar uma menina... que eu fui adolescente em 90 e poucos, 2000. É uma discrepância muito grande de idade, de eras e de compreensão do mundo atual. Então, isso foi muito difícil. Foi muito difícil. Meu pai, ele faleceu agora, o ano passado, com 95 anos. Meus sentimentos. Nossa, viveu bastante. Viveu bastante e viveu muito bem. Até o final. Viveu muito bem. No último ano, aí ele já estava na cadeira de rodas, tal, num estágio de demência que ele já não reconhecia tanto e tal. Mas quando ele foi dormindo. Foi como um sonho, como todo mundo gostaria de ir. Então...
A vida dele, ele aproveitou muito, a velhice dele também. Ele foi muito bem cuidado, morava comigo nos últimos 10 anos aí, né? Então a gente se curtiu muito, mas existe um distanciamento muito grande na educação de quem é de 1929 e para quem nasceu em 86. Não só pela idade, Poxa, de tudo que ele viveu na vida. E eu sei que ele entregou o que ele sabia. Mas para uma menina é muito longe. Assim, de acolhimento, de palavras de carinho, de palavras de incentivo. Então, isso tudo assim, essa história eu conto nesse meu primeiro livro, que vem no lançamento agora, dia 21 de agosto. Livrarias Curitiba do Shopping Palladium, 19 horas. Livro lançado, eu e mais 11 coautoras, e essa é a minha história, essa história assim, dessa minha relação emocional que eu tive com o meu pai. Então, esse é o livro que está sendo lançado. Como que vai chamar esse livro? Em Histórias que Inspiram. Muito legal, com a Josi Rita, maravilhosa mentora de escrita. Mas o que eu quero contar aqui para você é uma outra história. É a história de quem eu era e de quem eu me tornei com um fato decisivo que aconteceu. A minha vida todinha, Lud, minha vida todinha, eu tinha um script para ela, eu tinha datas, eu tinha, né, igual eu falei para você, né, a minha vida eu sempre gostei de um cronograma. E eu vivi muito bem esse cronograma até os meus 29 anos. Então, eu estudei na data que eu tinha que estudar, eu entrei na faculdade quando eu me formei, eu fiz a pós-graduação. Eu conheci meu marido, eu casei, eu tive meu primeiro filho, isso tudo foi conforme o meu planejamento. E eu falei assim, eu quero ter o meu segundo filho antes dos 30 anos. E eu engravidei certinho, exatamente. Meu filho ia nascer com 29 anos, esse ano era 2015. E logo que eu engravidei, 2015, o meu outro bebê, o meu Enzo hoje, que tem 13, na época tinha 3 aninhos. Logo que eu engravidei no início do ano de 2015, eu perdi. Não desenvolveu, eu estava no início da gestação, não desenvolveu e eu perdi. Voltei pro médico, tal, não, acontece, é assim mesmo, tal e tal. Falei, bom, ok. Logo em seguida, dali 6 meses, que era o tempo que eu tinha que esperar, e tava no cronograma, né? Engravidei de novo. Gêmeos. Meu Deus do céu, um sonho realizado na minha vida, porque a minha vida toda eu quis ser mãe. Eu não tinha nenhum planejamento de ter 20 anos de carreira. Eu tinha um planejamento de ser mãe, de ser esposa, de cuidar dos meus filhos. E eu engravidei de gêmeos e foi a maior realização. Meu Deus, que momento incrível. Fui para fazer as minhas primeiras ecografias. E na primeira estava tudo bem, já na segunda aconteceu de um bebê, ele estava dentro do útero normalmente se desenvolvendo, o outro bebê estava na cicatriz da cesárea da minha primeira gestação, lá atrás. Só que a cicatriz é uma pele muito fininha, né? É uma pele que não volta exatamente, então ali na cicatriz do útero dentro, né? E o outro bebê estava fixado ali. E foi se desenvolvendo também normalmente. Só que ali não é o lugar onde um bebê deve se fixar. E aquela minha pele era muito fina. E a qualquer momento ia se romper, ia ter uma hemorragia interna em casa. Ia falecer, eu e os bebês. Isso era 2015. Eu tinha que fazer ecografia a cada 2 dias. Meu Deus, gente. Foi uma gestação de altíssimo risco. Não dava para levantar, não dava, né? Porque a qualquer momento ia romper. E eu conforme ia crescendo, o bebê também. Crescendo.
não tinha nenhum precedente no Brasil de um caso como este. Então, uma junta médica maravilhosa, incrível, se fez. Foi o Dr. Cláudio, ali do IMEF, maravilhoso, com outros tantos médicos, com a minha ginecologista, com o meu ginecologista. Eu tinha 2 ginecologistas ali junto comigo e tal, obstetras. E decidiram que tinha que tirar esse nenê que estava ali na cicatriz, tinha que sugar ele. E daí o outro, né, iria se desenvolver. Vamos lá. Aconteceu. Sugaram, né, o feto que estava ali, que já me dilacerou todo o meu coração. E logo em seguida, a gestação do outro continuou. Só que a minha placenta não entendeu que não tinha mais bebê ali naquela placenta. E ela continuou crescendo, recebendo nutrientes e desenvolvendo. Então não adiantou. E o meu útero começou a iniciar um rompimento ali. E eu grávida, com meu filho, outro em casa, pequeno, sem poder levantar, cada 2 dias no hospital para fazer a ecografia, sendo estudo de caso para muitos residentes. Foi o AUE. E antes de romper, eu já estava indo para minha 20ª semana de gestação, barriga, né? Nossa. Antes de romper o meu útero, eu tive que ir às pressas para o hospital, já não dava nem para seguir mais um dia de gestação. E acabou que tiveram que tirar o outro bebê, mas não salvaram o meu útero. Então tiveram que tirar tudo. Meu o útero, Deus, colo do útero e a minha possibilidade de gerar mais filhos. E você, 30 anos. E eu, 29 anos ali. Né? E ali, o meu mundo caiu. Lógico, eu tinha o meu príncipe em casa me esperando, meu lindo, maravilhoso, que já me preenchia. Mas eu tinha muitos outros planos também. E aquele momento, para mim, ele foi de reconstrução. Eu me lembro quando eu saí do hospital, alguns dias já que eu não vi o meu filho, né? Porque eu tive que me internar. Alguns dias já que eu não vi o meu filho. Quando eu saí, meu marido me buscou no hospital. Nós fomos buscar o Enzo na escolinha, com 3 aninhos, petitico assim. E quando eu cheguei lá na porta da escola e ele veio, né, que a professora trouxe ele falou: "Mamãe, você não morreu". Meu Deus. E de ver o sorriso dele, para mim, aquilo me reconstruiu de uma forma tão profunda, de olhar para ele e falar: eu acho que tem um propósito aqui, sabe? E foi meio que naquele dia, assim, que ele olhou pra mim, aquele sorriso pra mim foi matador, assim, foi... Você fecha o olho, você vê até eu não esqueço, aquele menino lindo, ele é lindo. E ele veio com um sorriso lá de dentro da escola, quando me viu, e viu que eu tava ali, viva, né, porque o médico escolheu. Então, me escolheu. E os meus bebês se foram. E quando eu vi aquele sorriso, eu vi que tinha muito mais vida pela frente do que eu podia imaginar. Agora deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. A tua história é bem impactante, assim, porque pra gente que é mãe, a gente sabe né? A gente já sentiu.
qual que é a sensação realmente. Então, hoje eu não consigo, por exemplo, pensar às vezes em perder um deles, né? É uma coisa que eu nem faço isso. E aí, quando você conta, assim, tipo, parece que por um instante é como se eu estivesse no teu lugar, literalmente, assim, que chega a me doer, sabia? Chega a doer, né? Chega a me doer. Uma mãe não deveria perder filhos. Uma mãe não tá pronta pra isso. E, nossa, eu imagino a tua cabeça, assim. Você conseguiu pensar em tudo isso? Ou, tipo, você teve que dar um tempo, assim, para as coisas... É assim, entrando num lado mais espiritual disso tudo, e desde que eu nasci, eu fui criada dentro de uma doutrina, e eu entendi que a gente não tem que ser egoísta de achar que a nossa vontade deve prevalecer. A minha vontade. Eu tinha esse sonho de ser essa mãe de muitos filhos. Nessa mesma época, a gente estava construindo a nossa casa que a gente mora hoje e tinha um quarto já. Tinha um quarto a mais, porque era o quarto dos bebês, né? Então, eu fiz muitos quartos, porque a gente queria encher aquela casa, lotar aquilo de filhos, né? E a gente não pode querer as coisas. As pessoas ficam aqui até o dia que elas devem ficar. Até o dia que elas vêm cumprir o que elas vieram fazer. E se isso são 20 semanas de gestação, elas vieram cumprir as 20 semanas que elas deveriam estar aqui. Ou 95 anos. Oh, que lindo isso. Então, ninguém vai de véspera. Ninguém fica aqui um dia a menos do que deveria ficar. E é isso que eu tenho para mim, é isso que eu entendo. Que vieram, cumpriram o que deveriam cumprir e voltaram, retornaram para a pátria de Deus, que é a nossa real morada. Então, se hoje você me perguntar assim, o que te segurou? E como você relaciona isso com a fé? Isso. É isso que eu vou te responder. Vieram, cumpriram e foram embora. Então, essa é a minha fé. Eu sei que eles vieram para fazer o que vieram fazer. E eles estão lá, nos esperando. E o que você diria para quem tá passando isso agora? Para quem passou e não conseguiu superar? Eu perdi uma tia. Que claramente eu perdi um primo de 25 anos e depois da morte desse meu primo, ela não foi mais ela. E ela, aos poucos, foi se entregando. Isso claramente para toda a família, entendeu? Ela foi se dopando de remédio cada vez mais. E não conseguiu realmente ressignificar isso. Em contrapartida, eu tenho uma outra tia que também perdi outro primo dela. Nunca conversei, porque é um assunto tão delicado que, tipo assim, agora tem que ter abertura. Cara, é difícil, né? Porque, assim, eu imagino também que quando você passa um negócio desse, as pessoas... É que isso é uma história tão forte que gera uma confusão até em quem tá ouvindo. Então, assim, você não sabe se é tão dolorido, você não sabe se você fala, você pergunta, você fica meio que... Essa história, quase ninguém sabe. De uma história tão profunda dessa, quase ninguém sabe. Porque... E justamente eu acabo não contando em rodas, porque sempre fica assim Nossa, e daí? Como é que você tá? Como é que você vive hoje? E aí eu tenho uma resposta para isso. Mas antes, respondendo, o que eu diria para uma mãe é que, de novo, ninguém vai embora antes do prazo. Se cumpriu, se veio para cumprir. E seja da forma que foram, numa gestação, num acidente, numa doença, de alguma forma mais dolorida, às vezes. Ninguém vai antes. E tudo
acontece conforme um programa, Planejamento. um né? combinado prévio, né? Então, cada um tem o seu propósito aqui. E se essa mãe ficou, ela ainda tem um propósito a cumprir. E ela tem pessoas em volta dela que ainda querem ver um sorriso, que ainda querem sentir que aquela pessoa ficou. E se aquela pessoa que foi embora, aquele filho que foi embora, como que ele quer ver aquela mãe? Sim. Como que ele quer sentir a vibração daquela mãe que ficou? Será que ele vai se sentir em paz? Será que ele vai se sentir em paz vendo que ela não resistiu? Sabe o que está escrito? Olha, nossa, me veio aqui agora, foi incrível. Sabe o que está escrito na lápide da minha mãe? A paz de quem foi é sentir a paz de quem ficou. Nossa. É isso que está escrito na plaquinha da minha mãe. A paz de quem foi é sentir a paz de quem ficou. E foi isso que ela me ensinou. Sua mãe também era de mais idade? Não. Minha mãe faleceu com 57 anos. Também. Jovem. Nossa, gente. Teve um câncer. Já fazem 20 anos que ela foi. Fazem 20 anos já. Você é filha única? Não, eu tenho meu irmão em São Paulo. Ah, é seu irmão. Tenho meu irmão. E o que resultou dessa história toda, né? Por que eu tô te contando isso? Da onde... Esse foi o meu ponto de virada principal. É? Por quê? Porque eu era uma menina. Já era mãe, já era esposa, mas eu era uma menina que sonhava com a vida de uma família grande, um monte de filhos e viver aquilo. Mas a partir daquele momento começou a surgir a mulher. A mulher que ressignificou todos os planejamentos prévios. Eu mergulhei em estudos, e ali a minha carreira deslanchou, porque antes eu tinha o outro lado muito aflorado, Sim. que é o lado da família. A partir daquele momento, eu deslanchei na carreira, em estudos, em aprofundamento e no meu autoconhecimento. Autoconhecimento é válido, acho que para todos os assuntos. Autoconhecimento, e ali você começa a desenvolver a tua autoestima e você vibra como mulher e você começa a ser exemplo para outras mulheres. Sim. E você começa a se descobrir, e quando você floresce, quando você se descobre, você transborda. E você atinge outras mulheres. Isso. E aí a gente chega num ponto como esse, que me emociona, porque a gente começa a transbordar tudo que a gente aprendeu. Sim. Tudo que a gente ressignificou da dor. A gente usa a dor justamente para falar com mulheres e dizer: há outro caminho, há outra visão, há luz depois da dor. E a dor não quer dizer ruim, a dor quer dizer que você se construiu. E a gente está aqui para evoluir. E a gente evolui muito mais através da dor. É muito profundo esse tema, realmente, assim. É impactante porque nós, mulheres, a gente nasceu para isso. Para ser mãe. Vamos arrumar uma briga aqui agora para que... Mas o fato é, a gente já nasceu com toda essa parte de criativo, que é do útero mesmo, justamente com esse objetivo. E olha só, quando você fala que você renasceu quando você perdeu, né? Que doido isso. E aí veio bem justamente
a tua parte criativa é que foi plantado ali aquela semente, e aquela semente, ela caminhou por dentro de todo o teu organismo vivo para fazer você florescer nesse sentido. E aonde é que veio a autoestima nisso, Gi? Olha, muito rápido pra gente fazer um gancho pra quem quer saber no próximo episódio. A autoestima veio dessa questão de a gente se conhecer, da gente se enxergar e a gente se perdoar. Então, culpas que de repente toda mulher leva algo na mente, que se culpa ou que se arrepende. A autoestima veio justamente para dizer como você se trata nos bastidores, como você se enxerga além de se enxergar no espelho. É isso. Caramba, fica com essa já, para você entender. Já no próximo episódio a gente vai contar sobre esse novo momento de vida, realmente, da Giovana. E se você quer saber um pouquinho, se inspirar para você talvez fazer uma transição de carreira e ter o controle da tua agenda e ter mais autoestima, fica plugado aqui no próximo episódio. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.